Boa tarde. Hoje nós vamos falar no Cine Reconexão sobre o filme Comer, Rezar e Amar. Espero que muitos tenham visto, um filme mais antigo, né? Com muitas paisagens lindas. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar a Sônia. E aí a gente vai começar a falar mais sobre esse assunto aí. E se você tem alguém que você quer convidar para assistir a nossa live, manda lá um aviãozinho e venha com a gente. Tudo bem, Shirley? Tudo bom? E você, Xan? Tudo tranquilo, meninas? Já vi que a Josi já está aqui com a gente. Amo você! Beijo, meninas. Show de bola. Comparando com o filme da outra semana, bem mais leve, né, Xan? Sim, bem mais leve, mais gostoso de assistir, porém também com, né, a sua carga de olhar, né? De reflexão, que é a proposta. Boa tarde, sou. Olá. Olha, abra a live, a gente ia cair todo mundo aqui. Hoje vamos ver se com bem menos problemas da semana passada. Que a semana passada eu tive até que picotar a live, porque estava muito ruim o som e tal. Som e internet também, né? Hoje aqui a internet também já andou caindo e voltando. É porque acho que cedo, a gente está em São Paulo, né? Chuva. E já tá com carinha aqui. Dilúvio! Dilúvio. E o que vocês acharam, meninas, sobre o filme Comer, Rezar e Amar? O que você achou, Sônia, sobre essa parte de comer, ou o filme todo? Olha, foi lançado Sim. um livro também, né? Eu achei foi um filme que eu indicava para todo mundo, porque comer, amar, rezar. Primeiro que quando ela vai para Roma, né, que é a ideia do comer, para a Itália, ela vai trabalhando com a autoestima dela, aquela quebra de padrões, tenho que ser magra, que aqui, né, no continente americano, tem muito essa estética. E lá ela foi quebrando, ela foi se permitindo comer, né? Até eu gosto da cena da calça jeans, onde a amiga dela, a gente troca, vamos lá comprar uma maior, porque a ideia é essa, tem problemas, tá? A calça não tá servindo mais, a gente compra uma maior, né? E pra gente ouvir, nós mulheres falar, nossa, como assim? É para eu parar de comer e deixar, né? Todo mundo fala, então você tem que dar uma maneirada, você tem que parar um pouquinho aí. E ela Sumiu a voz. Você tá sem som, sou. Não, deixa eu. Vamos lá. Achei legal. Primeiro, assim, sempre livro é muito mais completo do que filme, né? Todo mundo que lê o livro e assiste o filme até é bem crítico com relação ao filme. Mas, de qualquer forma, tirando uma série de coisas importantes que o filme corta, até porque não dá para colocar um livro no filme de 1h30, 2, enfim. Mas eu acho bem legal, primeiro a coisa dos Is, né? Ela escolhe 3 países com a letra I. Itália, Índia, Indonésia, né? Por aí só eu já achei o máximo. Tem outras coisas que o livro traz muito para a gente, que é a coisa do 108. São 108 capítulos que tem conexão com as 108 contas do Japamala. Ela já vai fazendo todo esse... E assim, o livro dá a sensação de que, de repente, ela larga tudo e vai embora. Não é, o filme fala, né? E não foi por aí. Ela já até foi com pré-contrato para começar a escrever o livro, e tudo bem. Não tira, não diminui a experiência, que foi super legal. Mas agora, voltando então à coisa do comer, né? Para mim, assim, a Itália e o comer traz muito essa necessidade dos prazeres, né? Como a gente, às vezes, deixa para lá, tipo, eu só vou ser feliz quando tal coisa acontecer, eu só vou me permitir ter prazer quando eu cumprir tal tarefa. E como é importante a gente aproveitar a caminhada. E, para mim, o período que ela está na Itália passa claramente isso, né?
aproveita a caminhada, aproveita a jornada. Se eu vou ganhar uns quilinhos a mais porque eu vou comer um monte de macarrão, tá tudo certo. O duro vai ser depois, lá na frente, lembrar daquele macarrão maravilhoso e falar, não comi porque eu não queria engordar. E eu deixei de passar por aquela experiência. E tem um momento na Itália que eu acho legal, que tem um diálogo que eles falam assim, que os americanos não sabem se divertir, que os americanos tem muita essa questão do entretenimento, mas não do prazer de se divertir. E aí um deles até fala, às vezes o prazer de se divertir é só para ir para uma praça, sentar e não fazer nada. E principalmente para os americanos, no inconsciente coletivo, tem muito essa coisa de tem que ir em algum lugar, tem que ir no show, tem que ir no teatro. Às vezes, prazer e diversão tem a ver com sentar na praça e ficar ali. A gente vê muito, europeu faz muito isso, né? Assim, sai ainda mais, eu sei porque meu filho mora em Londres, sai um solzinho, vai todo mundo para a praça sentar para tomar, lagarteando, né? Ali, poucos amigos, tal. Mas assim, é aproveitar aquele momento de lazer, não precisa ser momento de fazer coisas. Momento de lazer, de diversão, pode ser só um momento de calar a mente, de ficar tranquilo em algum canto. Então, essas diferenças culturais que o filme, quando ela está na Itália, então assim, outra coisa que para mim traz muito a coisa do comer é o foco nessa coisa material. A gente está realmente numa 3D e a gente precisa viver mesmo, né? Essas experiências materiais, essas experiências físicas. Então, legal quando ela começa pela Itália e começa com esse foco do simplesmente ser e curtir o dia, curtir a macarronada e curtir os amigos, se permitir, né? Fazer novos amigos, porque a gente também fica sempre muito numa bolha e não abre. Uma outra coisa bem legal, eu acho que na fase da Itália, foi a coisa da palavra. Não sei se vocês se lembram, tem uma cena aqui. Qual que é a frase para Nova York? Sei lá, sexo. Qual é a frase para o Vaticano? É poder. E a gente fala, e alguém virou para ela, qual é a sua palavra? Não a frase, qual é a sua palavra? E aí, quando a gente traz isso para a gente, qual é a minha palavra? Qual que é a tua palavra, Chan? Realmente, eu acho que é o prazer. Seria algo de trazer o prazer, né? Porque quando você traz para você isso, você fica naquela história assim. E tem muito a ver que eu me identifiquei um pouquinho no filme também com isso, sabe? Que a hora que ela tá lá falando que ela se mistura muito com todas as pessoas que ela se relaciona, aquilo me fez assim, ai meu Deus, deixa eu pensar nisso aqui direito. Porque o quanto que a gente faz isso, né? E para ela, realmente essa chamo de codependência, né, que ela tem dos relacionamentos, né, de relacionar-se com o masculino. E quando ela trouxe isso para ela, que ela levou aquele susto, eu também trouxe para mim assim, nossa, que palavra forte. O que ele trouxe para ela foi assim um tapa na cara para ela, tipo, nossa, você fica igual aos seus relacionamentos, né? Aí eu, ai meu Deus, né? E aí eu fiquei pensando também, eu falei, caramba, né? Qual seria a minha palavra, né? Aonde eu estaria ali me encaixando? Eu acho que é a busca do prazer mesmo, do prazer em estar sentindo prazer em qualquer coisa. Então, em todos os lugares, como você citou e no filme fala, o prazer de estar na praça, observando as pessoas inteiras naquele momento, com a natureza, com o respirar, com você mesmo. O fato dela ir para a Itália me chama muita atenção do prazer de comer, né? Porque ela começou a olhar ao redor dela e ela tinha tudo e não tinha esse prazer. Ela tinha uma caixa para ela, no caso de prazeres, que seriam as possíveis viagens dela, que ela gostaria de fazer. Mas, quando ela resolve ir para a Itália, ela quer buscar esse prazer na comida, né? Ela ainda está querendo se preencher de algo que vem de fora, que um codependente também está se preenchendo do outro, né? Então, quando traz aí no primeiro momento do filme, que ela está ali o tempo, ela vive na festa, na casa dela, tudo lindo, maravilhoso, ela com sucesso, né? E tudo, e aí ela olha, parece que nada daquilo é dela. Quando ela tem um momento que ela fala no filme que foi ela que planejou tudo, o casamento, o marido, né? A casa, a construção, tudo no mínimo detalhe que ela foi ali construindo,
mas ela teve prazer naquilo, né? Ou ela estava no controle, né? Naquela coisa do o que eu quero, eu estou alcançando o objetivo, eu tenho status social, eu tenho a posição profissional que eu gostaria, eu estou com sucesso, mas eu tive prazer em estar ali, né? Eu tinha prazer até mesmo sexual com este marido, e aí foi de encontro muito grande, né? Essa questão da codependência, que é algo muito sério para muitos, né? E a gente, em vários graus, uns mais, outros menos, mas a gente também pode falar em codependência não só amorosa, né? Mas em questão dos filhos, né? Você fica codependente de cuidar dos filhos para você não poder olhar para si mesmo, para se reconhecer no local que você tem que ter prazer na vida, de satisfazer o seu prazer. Então, como mãe, né? Você tá lá, você sempre compra tudo pro seu filho, para você não pode. Então, aí você já começa uns quesitos. A Sônia tá congelada ou não? Não, tá isso, né? Ai, meu Deus, será que a Sônia sumiu de novo? E, então, assim, para mim foi bem legal essa questão da dependência, da codependência emocional, tanto no relacionamento, como na ausência dela mesma, né? Do prazer dela. Porque, é lógico, se eu estou vivendo em função do outro, né? Nas diversas fases da vida, é porque eu não estou satisfazendo a mim, mas a gente acha que tá. A gente Sim. acha que fazer o melhor para o outro, que realizar o sonho do outro, você está fazendo por você. Mas, na verdade, você não está. Aquela cena dela na Itália, ela sentada no café com um livrinho, para onde eu vou agora? Até aquela cena que ela olha assim para as ruas, meu Deus, para onde eu vou? Que caminho que eu tomo? Tipo, é isso, quando você começa a tomar a rédea da sua vida, o que é que eu gosto? O que é que eu quero fazer? O que é que eu gosto de comer? Que cor eu gosto de usar? Essa roupa, esse estilo de roupa que eu gosto? Ou foi tudo em função desse outro, desse social, né? Desse outros que vivem ao nosso redor, que vai compondo a nossa personalidade a ponto de não nos vermos mais como um ser independente, individual, com um gostar e não gostar, querer e não querer. Então a gente perde o porquê, né? O porquê, o para quê, que eu estou fazendo isso, para onde eu vou, se eu seguir esse caminho. Então, para mim, assim, esse lado do início do filme, do comer, me trouxe muito essa versão para mim. Sô, você quer continuar? Que você foi interrompida aí pela sua internet. Tá de microfone fechado? Não tá saindo nada. Oh, oh. Oh, oh. É pior que ela mudou o visual, tá bonito aquela tela ali atrás, né? Mas não tá vindo o som. Fala, Sô. Fala alguma coisa. Aí. Agora veio. Eu não sei. Agora foi. Então, eu não sei se a Shirley a Shirley não falou, né? Porque quando ela estava falando, a Josi fez um comentário. Eu pensei que ela Acho ia que comentar também. passou A Josi já rápido, tinha fala aí. falado. Para mim, a grande questão não é abandonar tudo, e é, na verdade, a busca por ela. Sim, Josi, ela vai, né? Porque ela queria ser, ela estava vivendo, acredito, uma vida de muita utilidade, né? Então, e quando ela parava, eu vou ser útil para quem, né? E isso começou a dar um vazio nela. Mas acho que comer ficou nessa questão mesmo, né? Da busca por ela também, mas pela essa escolha de eu vou me soltar um pouco mais. E aí ela vai para rezar, né? E no rezar, que é todo esse filme, o livro também é bem espiritual, o rezar na Índia, no ashram, lá e é bem interessante com o voto do silêncio, porque ela era uma pessoa que não só falava muito, mas também falava com aquela voz interna que não para, né? Então, esse silêncio que às vezes a gente tem de parar, falar, opa, chega, pessoal aqui, né? Ou a minha mente levando para o meu ego, quem está aqui agora, né? Sempre que eu falo assim, tá em sofrimento,
Sofrimento é sempre uma questão egóica, porque nenhum ser, vamos colocar assim, seja mentor, seja seu eu superior, vai trazer ou vai querer que você fique num lugar sem saída de sofrimento. Então, quando eu estou pensando em alguma coisa em busca de soluções, né? E mesmo que aquilo esteja, às vezes, me dando um pouco de ansiedade, mas eu estou à procura, eu estou lá indo, é um bom sinal. Mas quando começa num círculo vicioso, nossa, não consigo fazer nada, parece que caiu sempre no mesmo lugar, essa repetição da vida dela, só encontro pessoas assim. E ela foi lá para ver isso, tanto é que a figura, né, do masculino aparece para ela lá. E ela vai resolver isso. Então, esse rezar, né, que a gente fala aqui, tanto todo e principalmente os americanos que tem uma pegada, né, protestante, lá ela estava fazendo orações e meditações, na verdade. Ela estava mais se olhando, né, quando ela fazia as perguntas para si mesma, né? O que que aconteceu comigo? Por que que aconteceu isso no casamento? Quando não tem como. Quando a gente faz uma pergunta, a gente obtém respostas. É claro isso. Agora, claro, temos que acalmar toda essa nossa mente faladora, todo esse nosso ego que quer encontrar uma solução aqui só para 3 ou 4, percebe que o nosso inconsciente, ele é muito mais profundo, né? O nosso eu superior mora no inconsciente, senão a gente saberia tudo, né? Estaria lá, bom, já vem a informação, tá aqui, já vem a informação, tá aqui. Não, permeia esse nosso inconsciente, por quê? Porque a gente não tem consciência de tudo, né? A gente tem consciência de um pedacinho que a gente está. E às vezes a gente até pensa que tem consciência de mais coisas, mas não tem. A gente está falando das palavras, né? Qual é a minha palavra? Tem uma linha de psicanálise que ela está trabalhando com as palavras, né? Porque ela faz um acompanhamento com uma egrégora, né? São Miguel. E aí tem todo um encaminhamento para as palavras. Eu achei muito legal, que aí vem as palavras. E o que que me define? Qual é a vozinha, às vezes, que fica tanto para um lado quanto para o outro, me instigando? E são essas as palavras. Ou eu tenho que ser útil, ou eu tenho que agradar, ou eu tenho que ser forte, eu tenho que fazer os outros felizes, qualquer outra coisa que venha, né, do tem que, onde está linkando. E se a gente for mergulhar mais fundo, ela vai linkar lá bem, né, na nossa psique nova, dessa análise bem importante. A Ana Paula tinha perguntado qual é o nome do Como é rezar filme, é eu amar. coloquei aqui para ela. E, e aí, Shirley? Sabe que achei legal um link assim que o filme faz, porque quando ela está na Itália, a sensação é de que ela precisava se nutrir, ela precisava de força vital para encarar o segundo passo, que era o rezar. Por quê? Né? Porque assim, ela precisava se encher de prazer, se aterrar, chegar provavelmente lá na Índia, nutrida fisicamente para dar conta de entrar naquele processo mais espiritual. O rezar, o período que ela está lá, e a gente vê a angústia dela de fazer aquele voto de silêncio, de parar a mente na hora que a gente está meditando. Quem nunca, né, gente? A gente está lá meditando, tentando, e vai passando os boletos, e vai passando os problemas, e a gente não consegue calar. Então, assim, como é difícil a gente conseguir começar a se conectar, e até nosso nome, né, Reconexão com a Essência, como é difícil a gente fazer esse caminho de volta para a gente, né, para dentro. E, claro, é lindo a história dela, que pôde largar tudo e fazer uma maravilhosa de 1 ano. Mas, na real, a gente não dá conta de fazer isso, né? Então, como fazer isso de forma mais adequada à nossa realidade? E mais, vai ter gente como ela que se soltou e deu tudo certo, e tem gente que, e eu me coloco nesse tem gente,
que tem uma coisa de rotina, de raiz. É uma coisa assim, eu vou, mas eu quero voltar para o meu ninho. Eu vou, mas eu preciso saber que meu ninho está lá. Então, assim, cada um tem o seu caminho e tem que tentar realmente entender como funciona. Por exemplo, para mim, a minha palavra, e hoje eu tenho muito claro isso na minha vida, que assim, eu sou a mediação. Até o próprio tipo do eneagrama que eu escolhi receber, digamos assim, o raio do eneagrama que eu escolhi receber nessa manifestação, me traz muito essa coisa do mediar. Então, assim, hoje em dia, com muito mais consciência, eu entendo que eu vim ao mundo para temperar, para mediar conflitos, ao invés de sair evitando, como por muito tempo eu evitei desesperadamente os conflitos na minha vida, e aí eu não me colocava, e aí eu ia deixando a vida me levar daqui para lá e batendo como uma tonta, né? Então, assim, como é importante esse processo de autoconhecimento. E, para mim, o rezar lá na Índia, dela, no filme, me traz muito essa coisa de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso entender como eu funciono na minha individualidade nessa manifestação e começar a ter pequenos acessos a esse meu eu superior, para entender que, assim, ok, eu estou hoje dentro de uma determinada personalidade, com determinados padrões, né, não só individuais, mas familiares, que eu vou replicando, mas eu preciso entender que eu sou algo tão maior. E quando ela começa a ter esses pequenos acessos, principalmente naqueles diálogos que ela tem com aquele amigo que ela faz, né, aquele outro americano, e no livro é legal, porque no livro é muito mais complexo, né, as falas e tal, mas ele dá uns chacoalhões nela para ela olhar assim, primeiro, se perdoa, se aceita, porque você não vai conseguir aceitar e perdoar o outro se você não parte do teu auto-perdão, da sua autocompreensão. Então foi preciso ela fazer aquele resgate, principalmente com o ex-marido, né? Que é uma cena bonita que ela está lá dançando, ela se imagina dançando com ele. É aqueles laços que assim, ok, eu me separei, mas eu não preciso deixar de amar. Eu não preciso manter aquele ranço, aquele rancor daquela relação passada. Então, como é importante a gente olhar para essas feridas e curar essas feridas. E a gente só faz isso quando a gente cala a mente. Precisa fazer uma viagem de um ano fora do país? Não, mas pequenos retiros, um final de semana na praia, ir para a pracinha abraçar a árvore de vez em quando, e daí se dane se o pessoal está achando que você é louca. Mas calar um pouco essa mente que fica cobrando muito, né? Respirar fundo e começar esse processo dessa reconexão com você mesmo, com a sua espiritualidade, com quem você com quem você é em essência mesmo, né, Chá? Na yoga a gente chama de Mauna, o silêncio das palavras, né? Porque a mente não para de pensar, ela é feita para produzir pensamentos. E o que faz a gente equalizar, equilibrar esses pensamentos é as nossas emoções, né? São os nossos sentidos, é tudo que você está refletindo de dentro para fora e de fora para dentro. Então isso faz com que a oscilação e a atenção do seu pensamento tome uma forma maior, né? Então você foca. Então, trazendo isso para o filme, na hora de rezar, né, que ela tá ali, que ela quer conexão, no começo do filme mostra como ela não tem conexão nenhuma, né? Que ela quer falar e ela não sabe nem como falar com o divino dela, com Deus, com qual nome ela queira dar, ou a gente queira dar aqui, mas assim, ela não conseguia elevar o pensamento dela, as emoções dela para algo maior do que ela, né? E ela vai ter esse relacionamento com uma pessoa que é super devocional, mas que também é muito bagunçado. E ali ela tem um contato com as pessoas, devocional, ali vai na religião, lá nos cânticos e tudo, e ela fica olhando tudo, né? Aquela coisa estranha. Mas ela vai aonde quando ela resolve ir para a Índia? Para o ashana daquela pessoa e que ainda estava ligado a esse ex-namorado, que ela ainda estava ali entrelaçada emocionalmente com ele também. E aí ela chega lá e ela até tem aquela coisa assim de, nossa, mas eu vim para vê-la e ela não está aqui? Ela está em todos os lugares, porque a conexão é com o todo, não é com uma pessoa, né? E ali ela começa a perceber o quanto é difícil sentir isso, porque ela está muito, para mim, é muito assim, é o mental, né? Você está naquilo que você construiu como uma relação
com a religião, uma relação com algo superior. E você fica buscando isso mentalmente. E aí, quando ela começa, o moço lá vai fazendo amizade com ela, começa a dar alguns toques para ela, que dá umas chacoalhadas, e ela percebe que ele tem uma profunda dor também, ela dá uma silenciada um pouco, ela fala assim, nossa, acho que eu quero me silenciar, eu quero ficar quieta para entender o que é ouvir a minha dor, porque ela não estava conseguindo ouvir o conteúdo interno dela. Né? Por isso que eu falei, a mente é feita para pensar. Imagina quanto que você está ali de conteúdo o tempo inteiro pensando. Quando você traz esse querer silenciar, é tirar o foco, você começa a entender que o pensamento ele vem na base da emoção também. Então, quando você tem... Às vezes, você acha que está tudo bem resolvido, muito bem resolvido, e não está. Então, no momento de silêncio em que ela começou ali a colocar a atenção dela no livrinho, dos cânticos e tal, que ela começou a trazer um primeiro silêncio da mente dela. Ela parou de ficar produzindo pensamentos através das emoções, daquilo que está vibrando nela. E ela colocou um estado de atenção para a leitura, para estar ali presente, para sentir o que ela estava lendo, não estava lendo no automático. Ela começa a entrar com esse contato. Mas aonde ela entrou de verdade com o contato? Que nem a Shirley falou, olha que ela vai lá em cima, naquele lugar bonito, e fala, só sai daqui quando você se perdoar. Então, quando você se perdoar das escolhas que você fez, quando você parar para sentir a emoção que vem, que produz esse monte de pensamento, porque a televisão, se você ligar a televisão e colocar num rock, a tua mente e seu corpo vai ficar vibrando igual o rock. Se você colocar num filme romântico, a sua mente e o seu corpo vai ficar naquela emoção do romântico. Se você colocar num filme de alegria, de comédia, você vai entrar numa sintonia de comédia. Então, se você pensar que a sua mente é isso, você está se ligando às suas emoções. E a hora que você dá a oportunidade para você se sintonizar através um pouco mais desse olhar verdadeiro consigo mesmo, que aí entra essa conexão mesmo do rezar, né? Que é a sua conexão interna com você. Né? Deus não está fora, está dentro de você. Nós somos o divino dentro de nós mesmos. Né? Nós temos tudo que precisamos aqui dentro. Só que para isso a gente precisa querer olhar, a gente precisa trazer esse silêncio, essa aceitação de olhar as coisas como elas foram. Então ela tá lá, tem um momento do filme que ela mostra a cena do casamento, a hora que eles vão dançar, e o marido dela faz uma dança totalmente nada a ver, uma dança que ele é a pessoa que brilha, não é o casal, não tinha nada a ver com a conexão deles, né? Era sobre ele, não sobre eles. E aquilo era uma mágoa para ela. Então, na hora que ela está ali se conectando com a dor dela, em se perdoar, é ali, puxa, eu escolhi você e eu escolhi de repente errado. Eu não olhei para você como realmente esse outro era, né? Eu estava preocupada com tantas coisas, mas não estava preocupada em me fazer feliz, em te fazer feliz na essência, né? Na verdade. E depois dali tantos momentos. Então, quando ela dança ali com ele, falando, faça você, eu não consigo viver sem você, né? Aí ele fala assim, mas você precisa, segue a sua vida. É como se ali ela estivesse desentrelaçando uma história em que ela foi uma precursora dali de querer que aquilo fosse para a vida toda, que ela tivesse criado que era o casamento perfeito, o amor perfeito, a história perfeita, que ela tinha uma vida perfeita. Entende? Então, assim, o aceitar que você pode errar, o aceitar que a gente faz escolhas que nem sempre são boas para nós mesmos. E aí, nesse momento de conexão divina com você mesmo, na escuta ativa, interna que você tem, você pode falar assim, eu me perdoo por ter feito uma escolha errada, eu te perdoo por você, eu entendo que você fez o seu melhor, eu te deixo ir,
a vida não foi exatamente como eu imaginei, mas eu entendo que eu tenho partes em que eu colaborei para que isso não desse certo. É esse olhar de soltar, de olhar que houve erros e acertos, escolhas e vários caminhos para você escolher. E que tudo bem. E aí, de fato, você está se conectando ao seu divino, a você. Porque quando você se ouve, você amplia o seu ouvido a todos que estão ao seu redor. Tudo que você transforma em você, tudo que fica leve para você, fica leve ao seu redor também. E aí torna as coisas muito mais bonitas, né? Mais belas, eu acho que é bem por aí. E você, Sô? Agora, o amar, né? Então, essas, eu não acho que a gente faça escolhas erradas, né? A gente faz escolhas dependendo da consciência que a gente tem. Quando a gente ir com aquela consciência que tinha, não daria para ter feito outra escolha. Então a gente faz o que a gente quer melhor, a gente quer, nós humanos, a gente tem dentro de nós algo que sempre quer nos levar para o melhor. Tudo é a favor de nós, mas às vezes a nossa consciência está pequena, ainda está mesmo. Olha o nosso mundo como está. Então tem certas escolhas, né, que eu tenho que passar para chegar em outro lugar. Ela só conseguiu tudo isso por conta das escolhas que ela fez, que foram certíssimas para levar ela nesse ponto que ela, para ela amar, para ela aprender, na verdade, primeiro a se amar. Na Itália, ela começa esse primeiro passo para a autoestima dela, depois vai para o rezar, que ela internaliza, né? Deixa as vozes de fora, os tem que, né? Mais distante. E só posso fazer isso quando eu quero uma mudança mesmo. Quando eu não estou falando só da boca para fora, eu quero. Não quer nada. Enquanto você não faz, você não quer tomar uma decisão de mudança na sua vida, né? Quando a pessoa fala, eu quero comprar uma casa e não vai procurar uma casa, ela não quer ainda. Ela está vivendo um amor platônico com o que ela quer. Agora, quando ela vai mesmo, preciso de tempo, preciso de dinheiro, quanto que é essa casa? Como que eu materializo isso tudo? Aí sim, ela está realmente querendo, está pensando nisso, está pensando em soluções para isso, e no momento certo vai acontecer. Então, no amar, não sei que a gente nunca está pronto, mas ela já está com a mente mais expandida para ir lá, né, para a Indonésia e viver, né, uma vida. Tá silêncio para você também, Shirley? Tá, falhou. Eita. Engraçado, né? A voz dela tem hora que tá super clara e de repente vai e volta. Deixa eu ver. Fala de novo, Sônia. É. Tá falhando. Fala mais um Tá? pouquinho, deixa eu ver se voltou. Agora tá sem som. Eu Agora tirei, foi. Agora vai. botei. Voltou. Tá. Fala mais um pouquinho. Vou falar com a Josi que coloca, concordo, não são escolhas Não. erradas. Tá Não, agora falhando? não. Aqui, todos os pontinhos aqui da internet, mas às vezes acontece. E lá ela pode encontrar, né, o que ela queria. Na verdade, ela mesmo assim dá umas derrapadas, né, Você sabe Shirley? que uma coisa que, falando dessa coisa, até esse comentário da Josi, que não tem escolhas erradas, e não tem mesmo. Mas eu acho que assim, a gente tem múltiplas possibilidades. Eu acredito muito, é meio brisa isso, mas eu acredito muito que existe uma Shirley que fez escolhas diferentes e está vivendo uma vida completamente diferente da vida que a Shirley está aqui agora, tá? Para mim, isso é por isso que eu tenho muita certeza de que assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente fez as escolhas que a gente fez. Às vezes a gente, ao invés de fazer o caminho reto, a gente ainda faz umas curvas, né? Mas o caminho está sendo feito. Se a gente está indo mais rápido ou dando mais voltas, mas eu acredito muito nisso, sim, que o caminho já foi traçado. Agora, quando a gente chega na questão do amar dela, e é legal, porque assim,
apesar de tudo, que nem a gente falou, né? Ela vai lá, começa a se amar, começa a fazer os trabalhos internos, e quando o amor chega para ela de novo, né? Ela tem medo. Tem um momento até no filme e no livro também que ela vacila, né? Será? Porque ela conseguiu chegar num equilíbrio tão bacana que ela fala, será que se eu me permitir essa relação de novo, não vai vir tudo de novo, os mesmos problemas? E eu mesma, quando eu atendo, eu sempre falo, gente, acabou uma relação, não sai desesperada atrás de outra. Primeiro faz seu trabalho interno, porque se você sair desesperado atrás de outra relação, vai vir mais do mesmo. Agora, ali no caso dela, é claro que ela já tinha feito todo o processo dela, mas mesmo sabendo que ela tinha feito todo o processo interno dela, de se olhar, de lamber as feridas, principalmente com relação ao relacionamento com o ex-marido, ela ainda vacilou, ela ainda falou, será que eu devo? Será que eu devo entrar de cabeça nisso? E que bom que depois ela se permite. E é tão legal que na vida real, ela vive aquele romance com o brasileiro, que aliás me irritou, tanto o brasileiro gato, foi botar aquele cara para representar o Brasil, pô, mas tudo bem. Né? Quanto brasileiro gato teria para colocar lá para fazer par com ela, mas tá tudo certo. Mas, por exemplo, ela vive esse romance, ela vive essa paixão e tal, mas hoje, atualmente, ela está vivendo com uma mulher. A parceira dela é uma mulher. Né? Então, assim, é isso, gente, a gente se permitir. Primeiro que entender que nada é para sempre, que às vezes os rompimentos doem, mas é importante a gente encarar para o novo chegar. Quantas pessoas a gente atende, né, meninas, que chega destruída na nossa sala, assim, sabendo que aquele casamento já acabou, ó, mas como é difícil sair daquilo, como é difícil se abrir para o novo. E não vai ser fácil, e vai doer muito. Mas como é importante a gente ir virando as páginas. Eu vi a minha mãe arrastando um casamento por anos, e no final, com o rancor do meu pai, eu me olho nela, meu primeiro ex-marido, que eu acho até que ele estava aqui agora há pouco acompanhando a live, o André. Querido, adoro, um amigo querido. Agora, se a gente tivesse insistido em ficar naquela relação, talvez ia ter tanta dor, tanta mágoa, tanto ressentimento. E hoje, assim, a gente continua caminhando juntos, continuamos falando do nosso filho, continuamos fazendo programas, às vezes a gente sai juntos. Mas, assim, tem um carinho que talvez se a gente tivesse insistido em arrastar uma relação por anos e anos e anos e anos, sem fazer os trabalhos internos, não estou dizendo que todo mundo tem que separar, não é isso. Mas exige estar junto, muito trabalho interno. Olhar dia a dia não é fácil mesmo. Vocês duas que têm casamentos longos, eu já falo do alto dos meus dois, né? É assim, alimentar aquela relação dia a dia exige muita força, exige muito conhecimento, exige muito trabalho interno de cada um e trabalhar os seus traumas, as suas questões. Quando a gente chega no casamento, não só num casamento, mas numa relação juntos, a gente está trazendo tanto trauma, tanta dor da nossa família, ele também. E a gente vai com aquela mentira de que o outro vai vir me completar. Não vai, ninguém tem esse poder. Né? Então, assim, para uma relação, todos os relacionamentos que estão bacanas por quê? Porque os dois estão completos ali. Oi? Shirley? Não, eu acho que a minha voz não está saindo mesmo. Assim, humanoterapia psicanálise, ela coloca, o medo do desconhecido, para você ir complementando a sua fala com o que ela fala aqui. É isso, assim, a gente tem muito medo, né, do novo, do que vem. Então, eu me acomodo no mais ou menos, naquela média. E, assim, tem tanta coisa nova que a gente pode vir. Vai, eu perdi o foco aqui. Perdeu o foco. É que a Si comentou do medo, que você estava falando de deixar os casamentos em casamento tá ruim e você sair desse casamento. É o medo do desconhecido. Sim, tudo que você vai quebrar, vai sair daquela rotina que você está acostumado, dá medo. Dá medo quando você quer mudar de emprego, dá medo quando você vai entrar na escola que você é pequenininha, né? O medo faz parte das nossas relações, do nosso dia a dia, mas vai para o desequilíbrio quando você estagna, né? Quando você trava
a ponto de ir vivendo uma relação que vai te magoando, magoando ao outro, vai te anulando, e você não consegue fazer um movimento ao passo, como Shirley fez, de se separar e hoje estar amiga, né? Tem um bom relacionamento, amizade eu não sei, mas um bom relacionamento com o ex-marido. E isso acontece muito, né? De diversas maneiras, de fato. Voltando para o filme, entre as coisas que estava falando, para mim essa parte do amar, eu achei legal, porque assim, ela achava que ela tinha conseguido um certo equilíbrio, né? Então ela falou assim, agora eu vou para a Indonésia buscar lá acho que é Kentucky que ele chama, né? O Kentucky, o curandeiro lá, não sei o nome do moço lá. Eu vou procurar, como que chama? Não, era o guru, né? Eu não sei o nome. Aquele... E ela vai lá toda aberta, né, para experienciar, e ele pede para ela traduzir lá os livros, escrever os livros num caderno. E eu me chamou a atenção que ela começou a tirar cópia. Eu falei, o que ela vai fazer, né? E foi vivendo a vida dela. Eu acho que, assim, no geral, ela teve relações com pessoas. Ela começou a aprender a se priorizar. Então, ela acordava, ela conseguia meditar, né? Ela começou a aprender a meditar, a entrar em contato consigo mesmo, a se acalmar internamente e apreciar esse todo ao seu redor. Começou a se alimentar melhor, ele pediu para ela alimentar melhor, ela começou a ir até ele, aprendia muito com ele, com os atendimentos dele, transcrevendo, né, as coisas. Aprendeu muito com a esposa dele, que era muito mal-humorada, mas toda vez que ela falava uma coisa bem certeira, algo bem assim, direcionado. Então ela foi aprendendo a rever esse amar, a se priorizar, né? Começar por ela mesma. Estou me priorizando. Quando ela dá de encontro com essa pessoa que depois virou um relacionamento mesmo, que ela deu aquela resistência tal, e ele começou a mostrar para ela como ele amava o filho dele, né? Como ele amava a vida, as coisas que ele fazia. Ele tinha as dores dele, mas ele não tinha vergonha de mostrar o amor dele. E isso falou assim, nossa, que bonitinho, porque era algo que ela nunca tinha experienciado, alguém ser naturalmente amoroso, né? Os outros relacionamentos ela não tinha isso, nem ela tinha com ela mesma. E aí nesse caminhar com ele que foi despertando esse olhar, e a hora que ele, super lindo, a cena que ele fala, chegou o momento, minha querida, né? Chama ela para dançar, beijar, e assim, agora vamos realmente sentir, vamos viver esse amor, né? Esse momento de amor. Quando ela, lá na frente, ele chama para ir, vamos para a ilha viver esse amor intensamente, ela entrou em pane. Por que ela entrou em pane no meu entendimento? Porque ela tinha construído um equilíbrio de se amar. De novo, para mim, vem aquela coisa do controle. Eu estou no controle. Assisti esse filme inúmeras vezes. Temos que aprender a mostrar esse sentimento sem vergonha. Isso aí, sim, exatamente. Porque a gente tem vergonha de mostrar que a gente ama, né? E, inclusive, nas palavras, né? Durante muito tempo, eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu amo elas. Tipo assim, dá um abraço, eu amo você. Não saía, dava uma vergonha de falar isso, né? E aí você fala assim, nossa, por que eu tenho vergonha, né? Se tem tantas formas de amar, tantas maneiras de se amar, né? Então começa por você, e de você vai expandindo um amor de amigo, um amor de filho, um amor de mãe, né? Um amor pela natureza, pelo planeta, assim, tantas formas de amar. E aí depois que você entende isso, fica realmente mais leve, mais fácil mesmo de você expandir isso. Mas na hora que ela estava ali de encontro com ele, que ele falou, vamos viver intensamente esse amor, ela trava. E por que ela trava? Eu vou sair do meu equilíbrio? Primeira coisa que ela pensou, não, eu não posso, né? Porque eu vou de novo depender do amor de outra pessoa, eu vou de novo largar tudo, que no caso dela era meditar, era comer bem, ter a rotina dela. Então ela entrou naquele pânico de, não, eu não posso me jogar de novo às situações. Mas você entende que ela não é mais a mesma pessoa, né? Ela já passou por experiências, ela já começou uma transformação. Então, se ela
colocar o aprendizado dela, tudo que ela vivenciou, no aprendizado novo, do novo relacionamento, isso não vai acontecer. Pode vir momentos em que ela, em que você ou em que eu, a gente se sente com esse medo, tipo, puta, eu tô caindo de novo naquela armadilha que eu já conheço. Mas você já trouxe a luz da consciência. Você já sabe que aquilo existe. Então você vai olhar com um olho mais amoroso para você. Falar, vem cá, querida, não vai para este caminho de novo, porque você tem opções, né? E quando ela entendeu isso, ela se jogou de cabeça e foi muito feliz. E depois viveu outros relacionamentos, que eu não li o livro, mas segundo a Shirley aí tá falando que depois ela até teve outros relacionamentos. Mas assim, que legal essa coisa assim, de você pensar, né? Que você pode amar de diversas maneiras e que pode ser tão íntegro, inteiro naquele relacionamento, daquele momento, né? Quando você está com o filho, você ama seu filho. Mas o amor não é apego, é deixar livre para a vida. Se você está com um relacionamento amoroso, você está ali, ama. Enquanto está bem para os dois, enquanto está funcionando para os dois, se não está bom para o outro, eu deixo ir porque eu também amo. Eu também quero que o outro seja feliz, se eu não consigo. Né? Amplia mais a situação, fica mais leve com a gente mesmo, que a gente consegue chegar nesse lugar. Sou? Tô. Tá aí? Quer comentar alguma coisa? Vocês estão me Tô te ouvindo? Você tá falando? A Sônia tá muda. Sônia, tá muda? Eu fui Tá fechar. muda. Começou a vir um jeito que bateu tudo aqui, de repente. Tô? Fala Eu tô mais um aqui. pouquinho, vê se a sua fala sai sem picotar. Sim. Eu estou aqui. Você está me ouvindo? Você tá... Pô, tem umas bolas rodando assim na sua carinha. Estou conseguindo ver. Eu fui falar aqui com o Alexandre que ele vai fazer uma pergunta, só que eu pensei que estava entrando na live, não era. E aí saiu. Vocês estão me Estamos te ouvindo. ouvindo? Que bom. E isso mesmo, essa última parte, que é a parte mais importante, né, que eles colocam, dessa busca, né? Eu discordo com a Shirley do ator. Eu acho ele bem charmoso. Ele não é Acaba- uma beleza, ele é charmoso. Eu acho. Mas é um espanhol, gente, não é um brasileiro. Mas tudo bem. E Você tá vendo? Só porque você discordou de mim, sua internet ficou ruim de novo. eu solicitei para Oh, meu participar Deus. de novo. É isso, vai lá. Vocês me Tá ouvem? cortando. Bom, deixa eu seguir. Sai e entra de novo, Sônia. Vê se é isso, então. Mas é isso, é uma história bonita, né, Shirley? Deixa eu completar só uma minha frase que eu tinha perdido uma vez. É assim, teve vários momentos no filme, né, que o pessoal fala, é uma mulher sem marido, uma mulher sem homem, você precisa casar, né? E você precisa. Então, assim, como é importante, às vezes, a gente fazer os nossos processos internos. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar sozinha para sempre, mas deixa. Que bom quando esse parceiro chega, quando a gente está completa. Porque aí a gente não fica, não traz aquela expectativa toda, não joga aquilo tudo de expectativa em cima de uma pessoa que ela nunca vai dar conta de atender, né? Então, assim, a sociedade é muito cruel com as mulheres ainda, né? De olhar, mas você está sozinha, mas você não tem ninguém. Como se a gente, para estar completa, estar inteira, precisasse ter um parceiro. E é legal ter um parceiro, mas assim, também é muito bom estar bem, estar sozinha, estar dando conta das suas questões, enfim. Nem lá, né? Nem cá. E outra coisa que eu queria só colocar nessa fala do homem latino, né?
E aí, tanto faz brasileiro ou espanhol, ela como uma americana, ela sente uma grande diferença naquele relacionamento, por quê? Porque o latino, de maneira geral, ele se entrega mais, ele é mais romântico, ele é mais quente, né? O americano, mesmo o inglês, o alemão, são homens mais frios, né? Não mesmo, a gente sabe disso, né? Então, aquele choque que ela teve, o romantismo todo, aquela coisa, aquela rapidez que ele queria levar ela para passear, tal. Porque tem uma pegada muito do latino, isso é bem legal. E acho que o medo dela era realmente aquele medo de continuar se perdendo no outro, né? Que quem nunca, né, que teve um relacionamento, a gente acabou não se perdendo, não se deixando de lado em prol do outro, da relação em si. Conseguiu, Sol? Eu estou aqui enroscando para chegar. E agora? Eu acho que a Shirley e a Shan disseram tudo aí. Ficaram indo, voltando aqui na live, foi bem legal sobre esse tema. Então, a gente vai continuar, colocar algumas. Tá picotando. Vocês me ouvem? Eu tô Colocar rindo de um grupo, comentário da Josi ainda sobre o ator. E a voz? Af, para... Não é? eu vi. Eu coloco lá no grupo daqui a pouco, no WhatsApp, o resumo desse filme. E quem quiser, entra na nossa bio, se inscreve lá no WhatsApp. Essa live vai lá pro YouTube. A Shirley e a Shan, gente, sem elas eu não sou Você nada. completa aqui. E a semana que vem a gente vai começar com temas novos. Eu sei que tem gente que sugeriu e a gente também pode trazer para continuar a discussão lá sobre filmes no grupo. E a gente vai começar a nova série de lives. Estudar Né, direitinho essa semana, né? E aí a gente vai mandando notícias para vocês. Gratidão para todos que nos acompanharam. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Beijo, gente. beijo, Sônia. Não esquece de você entrar lá no nosso YouTube para ver, se inscrevam lá, curtam a live, tá bom? Sim. Um abraço para todo mundo e boa semana. Tchau.